Olá, queridos irmãos, vamos estudar mais uma vez os ensinos de Jesus. Usaremos como base as parábolas e ensino de Jesus pelo espírito Caibar Schutel e faremos a complementação do artigo espírita escrito por Ariel Telo da Rádio Boa Nova. E o tema do dia é a parábola da ovelha perdida. Que vos parece? Se o homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que pereça nenhum desses pequeninos. Mateus, capítulo 18, versículos 12 ao 14, e também em Lucas, capítulo 15, versículos 3 ao 7. Essa imaginosa parábola parece ser o solene protesto da má interpretação que os sacerdotes têm dado à palavra do Cristo. Não há muito, escreveu-nos um padre romano ser estultícia negar as penas eternas do inferno, quando nos evangelhos encontramos no mínimo 15 vezes a confirmação dessa eternidade, e conclui que ela não é ensino da igreja, mas ensino do próprio evangelho. Jesus previa certamente que seus ensinos e pensamento íntimo seriam desnaturados pelos homens constituídos em agremiações religiosas, e quis, de certa forma, deixar bem patente aos olhos de todos que ele não poderia ser representante de um Deus que, proclamando o amor e a necessidade indispensável do perdão para a remissão dos pecados, impusesse aos filhos, por ele criados, castigos infindáveis, eternos. A parábola mostra bem claramente que as almas transviadas não ficarão perdidas no labirinto das paixões, nem nas furnas onde medram os abrolhos. Como a ovelha desgarrada, elas serão procuradas, ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daquelas que atingiram já uma altura considerável. Ainda mesmo que as 99 ovelhas fiquem estacionadas no local do monte. Os encarregados do rebanho sairão ao campo à procura da que se perdeu. O Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, não quer a condenação do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida, a sua felicidade. Ainda que seja preciso, para a regeneração do espírito, nascer ele na terra, sem mão ou sem pé, entrar na vida manco ou aleijado. Ainda que lhe seja preciso renascer no mundo, sem os olhos, por causa dos tropeços, por causa dos escândalos. A sua salvação é tão certa como a da ovelha que se havia perdido e lembrada na parábola, porque todos esses pobres que arrastam o peso da dor, os seus guias e protetores, os assistem para conduzi-los ao porto seguro da eterna bonança. Leitor amigo, quando vos falarem os sacerdotes de inferno eterno, perguntai-lhes que relação tem a parábola da ovelha perdida com esse dogma monstruoso que desnatura e inutiliza todos os atributos divinos. Vamos à complementação. Cristo, quando falava, atraía para junto de si multidões imensuráveis. Tamanha era a doçura e a autoridade provenientes de suas palavras. Nesse sentido, Jesus oferecia socorro, auxílio e uma nova perspectiva de vida àqueles chamados pecadores, as ovelhas perdidas. Por isso, atraía a atenção dos fariseus, que murmuravam dizendo que Cristo acolhia e até comia com pecadores e publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos muito mal vistos pela sociedade naquele tempo. Dividir a refeição com alguém na época significava muito mais do que se podia imaginar hoje. Era como um voto de confiança e amizade. Muitos não se conformavam com a atitude do mestre de se dirigir tão intimamente aos mais pobres, aos aflitos e aos pecadores. Ciente disso, Jesus, muito sabiamente, contou a parábola da ovelha perdida, com elementos próximos e acessíveis à população ouvinte, como sempre fazia. A ovelha era considerada um animal muito importante, pois dela provinha a lã, a carne, o leite e até os chifres podiam ser utilizados
das mais diversas formas. Ademais, era o animal mais oferecido como holocausto nos templos. Por isso, Cristo sabia que qualquer um que, ainda que tivesse 100 ovelhas, mas dentre elas apenas uma se desgarrasse e fugisse, abandonaria as outras 99 e iria em busca de salvar aquela única ovelhinha perdida. Ainda que tivesse outras 99 a salvo, ao resgatar a única ovelha desgarrada, o pastor comemoraria por tê-la conseguido salvar, já que sem o pastor a ovelha não sobreviveria, e cada uma delas tem o seu valor único e especial. Se é assim com os homens, tão mais seria com o nosso Pai que está no céu. Não seria possível imaginar que Cristo tivesse vindo para os perfeitos, pois disso nada adiantaria. Nenhum proveito se faria. Cristo veio para os doentes, para os fracos, para os aflitos, para os pobres, para os humilhados, para os perdidos, para os pecadores. Não nos envergonhemos, irmãos, por fazermos parte desses espíritos imperfeitos, porque a boa nova do Cristo é para nós. Reconheçamos as nossas imperfeições, mas não façamos disso motivo para desânimo. Da mesma maneira, não podemos julgar o nosso próximo pelos seus vícios e imperfeições, como se não fossem dignos de nosso amor e de nosso auxílio. Antes, aproximemo-nos daqueles que necessitam, colocando em prática todo o nosso aprendizado do Evangelho, que o estudo do Espiritismo nos proporciona, pois, se até mesmo Cristo, perfeito como é, esticou suas mãos aos aflitos, curou enfermos, consolou os desesperados, também é nosso dever empenhar esforços no trabalho incessante do bem. Tal como Jesus, não nos envergonhemos de nos aproximar daqueles que são, por vezes, mal vistos pela sociedade contemporânea. Lembremos sempre que Cristo veio oferecer a salvação para os necessitados e, como cristãos, devemos seguir a mesma trilha do Mestre. Por outro ângulo, a parábola de Jesus nos lembra da inexistência dos tormentos eternos. Por mais que a ovelha se perca, e nesse tempo sofra com o frio, fome e a solidão, logo aparece o bom pastor e a resgata. Da mesma maneira, Deus não esquece de nenhum de nós, nem mesmo dos mais perdidos e desgarrados, e tamanha é a alegria quando um dos perdidos encontra seu caminho. Portanto, tenhamos cuidado de não nos perdermos do nosso bom pastor, que é Jesus Cristo, e lembremos com fé que nenhuma ovelha será deixada para trás. E assim terminamos o estudo de hoje. Que o nosso Senhor Jesus esteja conosco. Um grande abraço.